Olá, esse é um vídeo para tentar fazer um resumo apenas aqui no quadro sobre bioeletrogênese e um pouco de transmissão sináptica. Espero que seja útil. Sem muita enrolação, vamos lá. Aqui a gente tem uma membrana plasmática em que a gente sabe que ela não é permeável ao sódio, ela não é permeável ao potássio, não é permeável ao cálcio, porque são íons, são substâncias muito polares. Para que esses íons consigam atravessar a membrana plasmática, a gente precisa de canais iônicos. Por exemplo, a gente tem aqui um canal iônico permeável ao potássio. E isso permite com que o potássio saia dessa membrana. No neurônio, o canal que é permeável numa situação basal é justamente o canal permeável ao potássio. Com isso, faz com que fique uma carga positiva no lado do lado de fora da membrana quando ele sai e uma carga negativa do ânion correspondente que é atraído por ele. Só que essa carga negativa, esse A-, não consegue passar por esse canal, porque esse canal só permite a passagem de íons positivos. Mas, apesar disso, esse positivo com negativo se atraem ao redor da membrana. O quanto de potássio que precisa para sair e gerar esse potencial elétrico é extremamente pequeno, de forma que praticamente não altera a concentração intracelular de potássio no momento que ele sai. Assim como o total de cargas positivas e negativas dentro e fora de uma célula é praticamente o mesmo, você pode pensar que o somatório mais e menos é igual do que o somatório mais e menos de dentro em comparação com o de fora. Coisa importante, a gente tem mais potássio dentro da célula do que fora. Com o sódio ao contrário, a gente tem mais sódio fora da célula do que dentro. Como que isso acontece ou por que isso acontece? Isso vem da bomba sódio-potássio ATPase, que coloca potássio para dentro e sódio para fora, consumindo ATP. Então, ao consumir ATP, o potássio é colocado para dentro, enquanto que o sódio é colocado para fora. Então, estabelecer essas diferenças de concentração requer energia. Quando a gente olha o potencial de membrana, a gente vê que ele é negativo. Ele é negativo porque esse potássio fez com que ficasse uma carga positiva do lado de fora da membrana, atraindo uma carga negativa do lado de dentro da membrana. O potencial que a gente mede é aproximadamente menos 60 milivolts. Essa membrana pode ser despolarizada de acordo com algumas condições que a gente vê nas aulas de transmissão sináptica. Pode ser um estímulo mecânico, pode ser um toque, pode ser um estímulo químico causado pela liberação de um neurotransmissor. E o que vai fazer com que ocorra essa despolarização? Vai ser a abertura para canais de sódio. Então, quando estes canais de sódio se abrem, o sódio entra e vai fazer uma despolarização dessa célula. Então, se a gente fizesse aqui uma outra membrana, rapidinho. Então, tem uma membrana com sua bicamada lipídica e um canal permeável ao sódio. No momento que esse canal se abre, digamos que essa seja a tampinha do canal. O canal se abriu por algum estímulo. O sódio entra e, ao entrar, ele traz uma carga positiva. Então, o potencial de membrana fica menos negativo. Ele vai ficar mais próximo do zero. Então, em vermelho aqui, representando justamente a entrada desse sódio. Só que esse potencial, ele sobe e eventualmente ele desce. Você tem um potencial menor, ele sobe, ele desce. Só que a partir de um ponto que ele cruza um limiar, ele acontece com esse formato aqui. Esse é o chamado
potencial de ação. O que desencadeia esse potencial? Por que cruzar esse limiar é importante? E onde que ele acontece em uma célula? Isso a gente vê aqui. Então, o potencial de ação, ele se dá principalmente, na maior parte dos neurônios, a partir do início do axônio, que a gente chama de zona de gatilho. Se a gente dá um zoom nessa porção do axônio, a gente vê a seguinte coisa. Então, a gente tem a nossa membrana e o início do axônio. A despolarização que começa numa região e vai diminuindo, ela tá aqui. À medida que ela vai se aproximando dessa região, ela vai ficando cada vez mais fraca. Então, para que ocorra uma despolarização alta no início do axônio, que é onde é importante que cruze esse limiar, a gente vai ter um somatório de estímulos que vem de um neurônio daqui, de outro neurônio daqui, de repetidos estímulos de um mesmo neurônio. Tá, mas eu não entendi o limiar ainda. O limiar é o limiar necessário para ativar um tipo especial de canal permeável ao sódio, que é o canal de sódio voltagem dependente. Ele é ativado quando o meio intracelular fica positivo. Então, esses estímulos que vêm de diferentes neurônios, de diferentes estímulos externos, como um toque, despolarizam o suficiente para chegar até aqui. Com isso, ativa esse canal que se abre e esse canal vai fazer com que entre sódio. Ao entrar sódio, esse sódio que está aqui vai influenciar a despolarização de um canal de sódio voltagem dependente vizinho. O sódio entra e assim por diante. Essa despolarização estimula esse canal a se abrir e assim vai até o terminal axônico, onde a gente vai ver que acontece a liberação de neurotransmissores. Esse canal, ele fica, depois que ele se abre, então ele tem um estado em que ele pode estar, digamos, fechado. Então, ele está fechado. Vamos colocar isso aqui. Ele passa para um estado aberto. Vamos colocar uma tampinha aqui. Digamos que seja isso. Então, esse é o estado aberto do canal. E ele passa, depois do estado aberto, para um outro estado, que aqui pode estar aberto ou pode estar fechado, tanto faz, que vai ser o estado inativo. Qual a importância desse estado inativo? A importância é que, se ele induz despolarização, o neurônio despolariza, se a própria despolarização induz a abertura do canal, quando é que ele ia se fechar? Fica difícil. Então, depois de um certo tempo, ele se inativa, fazendo com que, mesmo que tenha um estímulo para ele ficar aberto, esse canal não vai permitir a passagem de sódio. É o que a gente chama de período refratário absoluto. Esse pico de despolarização que a gente tem num potencial de ação é causado justamente pelo pico de permeabilidade desses canais de sódio voltagem dependente. No momento que esse canal se fecha, ele, na verdade, não está se fechando, ele está ficando inativo. Até o momento que ele pode ficar aberto ou fechado de novo, a gente tem o chamado período refratário absoluto. Então, aqui é o período refratário absoluto. Não importa quanto de despolarização, quanto de estímulo que chegue neste momento aqui, nesse intervalo de tempo, o neurônio não vai ter como abrir mais canais de sódio de voltagem dependente, então não vai ter como ter um novo potencial de ação até esse intervalo acabar. Mas existe uma fase de hiperpolarização, que é onde a gente tem, a partir de um certo ponto, a partir do ponto que passou a inativação do canal, até o potencial
voltar ao potencial de repouso, então daqui até aqui, a gente tem o período refratário relativo. Por que é um período refratário? Porque é mais difícil, porque é relativo, porque é mais difícil de induzir a chegada até o limiar. Antes, de menos 60 para mais 40, a gente precisava de mais 20 milivolts. Agora, de menos 70 para o menos 40, a gente precisa de mais 30 milivolts. Então, se tinha um estímulo que era só o suficiente para atingir o limiar, agora ele não consegue mais fazer com que o neurônio atinja o limiar. Então, fica mais difícil de ativar esse neurônio nessa fase de hiperpolarização. E por que acontece? Por que ele passa do ponto aqui? Porque não só os canais de sódio voltagem dependente são ativados aqui, mas tem canais que são permeáveis ao potássio. Esses canais permeáveis ao potássio que estão aqui, eles vão auxiliar na repolarização do neurônio. E eles são sensíveis a quê? Voltagem também. Então, esses canais de potássio, eles vão fazer a repolarização. E eles ficam abertos por um pouquinho mais de tempo que os canais de sódio. Então, a célula fica mais polarizada do que ela já estava antes, porque esses canais ainda vão estar se fechando ou se inativando. Muito bem. E agora, como que acontece a liberação de neurotransmissores? Se a gente olhar o que acontece nesta região aqui, se a gente amplificar essa membrana logo aqui, a gente tem a seguinte estrutura. Você consegue dar um zoom? Conseguimos. A gente consegue dar um zoom. A gente vai ter vesículas aqui contendo neurotransmissores. E na membrana seguinte, a gente vai ter os receptores para esses neurotransmissores. A liberação de neurotransmissores vai depender da ocorrência de um potencial de ação. Então, a gente está lá tendo canais de sódio que estão se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, até que vai ter a entrada de um íon muito específico, que é o cálcio. O cálcio vai entrar dentro da célula. Por onde que ele entra? Por um canal iônico. Que canal iônico é esse? É um canal iônico voltagem dependente. Então, voltagem dependente. Quem que causa essa despolarização? A entrada de sódio. Então, o sódio é quem está induzindo essa despolarização aqui. Com isso, o cálcio entra e vai fazer com que aumente o processo de afinidade entre as proteínas da vesícula com as proteínas da membrana. Assim, a vesícula se funde com a membrana, liberando o conteúdo que tem nessa vesícula. Esse neurotransmissor pode, então, atuar no receptor. A gente costuma falar do pós, mas tem receptores pré-sinápticos também, frequentemente com um efeito inibitório. Esses receptores aqui, eles podem ser do tipo ionotrópicos, que são canais iônicos. Então, se a gente fizer um detalhamento desses receptores, a gente tem, digamos, um receptor que é ele mesmo um canal iônico. Como assim? O neurotransmissor se liga e, ao o neurotransmissor se ligar, ele permite, por exemplo, com que o sódio entre. Então, o próprio receptor é um canal iônico, mas tem outros tipos de receptores, como os receptores acoplados à proteína G, que eles, tipicamente, a definição deles, eles cruzam a membrana 7 vezes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eles são receptores, porque o neurotransmissor vai se ligar neles. Então, esse daqui é o neurotransmissor. E aqui a gente tem o receptor. O receptor acoplado à
proteína G. Tá, cadê a proteína G? Está aqui, acoplada. Essa proteína G tem as sonoridades alfa e beta, gama. Quando o neurotransmissor se liga, ocorre a separação, a ativação dessa proteína G e a separação das sonoridades em sonoridade alfa separada da sonoridade beta-gama. A sonoridade alfa pode promover algumas ações, como ativação da adenilato ciclase, então, uma ativação da enzima adenilato ciclase, que vai fazer um aumento de AMP cíclico. Pode ter um estímulo da enzima fosfolipase C, que vai aumentar, em última instância, cálcio intracelular. Mas pode ter não só um estímulo da adenilato ciclase, mas uma inibição. Então, isso a gente vai separar. Então, a gente vai ter a GI, que faz a inibição, a GS, que faz o estímulo da adenilato ciclase, e tem a GQ, que estimula a fosfolipase C. E essa ação vai levar a uma série de alterações no funcionamento celular. Eventualmente, isso pode levar à ativação de um canal iônico, pode levar à síntese proteica. O que mais que a gente tem que eu não mencionei aqui é o seguinte. Então, vamos redesenhar a nossa sinapse, que é o destino desse neurotransmissor depois da sua liberação. Então, a gente tem aqui as vesículas com os seus neurotransmissores, que eu estou fazendo triângulozinhos agora. A gente tem os receptores. Depois que ocorre a liberação destes neurotransmissores, eles têm que sair daí de alguma maneira. Como que eles saem? Eles podem ser degradados aqui na fenda sináptica, ou eles podem ser recaptados, por exemplo, por células da glia. Se for um neurotransmissor GABA ou glutamato, vai ter um transportador numa célula da glia, num astrócito, para fazer essa captação e depois, eventualmente, devolver o metabólito para o neurônio, que vai sintetizar novamente esse neurotransmissor. Pode ser que, se for acetilcolina, então aqui isso acontece com o GABA e acontece com o glutamato. Se esse neurotransmissor for, por exemplo, serotonina, vai parecer que tá entrando. Se for serotonina, se for dopamina, se for noradrenalina, ele vai ser recaptado pelo próprio neurônio pré-sináptico. Se esse neurotransmissor for acetilcolina, ficou feio aqui, hein? Ele vai ser quebrado em acetil e colina. E aí, a colina vai ser reabsorvida. Com isso, a gente tem quais são as formas de remoção desse neurotransmissor da fenda sináptica. E aí, como que esse neurônio para de disparar, sendo que o estímulo que fez ele disparar talvez ainda esteja lá. A gente tem algumas circuitarias possíveis de esse neurônio estimular esse, que depois vai inibir este daqui, formando um círculo. A gente pode ter que, por um neurotransmissor inibitório, ou seja, um receptor inibitório, na verdade, o neurotransmissor que ativa o pós-sináptico, ele vai inibir o pré-sináptico. Pode ser que, ao estimular o neurotransmissor, o receptor pós-sináptico, leve a uma cadeia de eventos que faça a síntese de um neurotransmissor inibitório retrógrado, como é o caso dos endocannabinoides, que vai fazer a modulação ou a diminuição dos disparos do neurônio pré-sináptico. Ufa,
Isso foi de maneira rápida e acelerada, um pouco de bioeletrogênese e transmissão sináptica. Para quem gosta das informações de maneira mais objetiva e direto ao ponto, espero que tenha sido bom. Até mais. Tchau.